A paz do Senhor, tem uma palavra do céu para a tua vida, coisa de Deus, amém? Vamos ouvir? João capítulo 5, versículo 6, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou toma a tua cama e anda. Vamos ouvir a palavra? Irmãos, sabe o que é que Jesus, ele mais quer de mim, de você? Que eu e você tenhamos nele dependência, que eu e você tenhamos nele confiança e que eu e você tenhamos nele a certeza de que ele está vendo, de que ele está ouvindo e de que ele conhece a minha e a tua necessidade. E Jesus, ele é especialista em resolver causas impossíveis. Jesus, ele é especialista em resolver problemas que não há solução, que não há como resolver aos meus olhos e aos teus olhos. Jesus, nós lemos aqui em João capítulo 5, quando nós lemos o versículo de número 1, se você for ler, você vai ver que está dizendo assim, depois dessas coisas, havia uma festa em Jerusalém. Ora, perto de Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes se ajuntavam um monte de enfermos, coxos, aleijados, doentes, que as águas eram agitadas em certo tempo, e toda pessoa que descia naquelas águas, elas eram curadas de qualquer enfermidade que elas tivessem. Qualquer enfermidade que elas tivessem. João, capítulo 5, versículo 1. Depois dessas coisas, havia uma festa entre os judeus e Jesus, ele subiu para aquele lugar. Só que, irmãos, olha o que a Bíblia diz, que Jesus, ele sobe para aquele lugar. Só que Jesus, ele não vai para a festa. Jesus, ele vai para o tanque de Betesda, na onde tinha pessoas doentes, na onde tinham pessoas que estavam enfermas, na onde tinham pessoas que tinham problemas, pessoas que tinham as suas dificuldades, pessoas que tinham as suas necessidades. Já posso ouvir um glória aí? Pessoas que tinham as suas causas para serem resolvidas, e é lá que Jesus foi. Jesus, ele não foi para a festa. Jesus, ele foi para o tanque de Betesda, na onde pessoas precisavam de ajuda, na onde tinha, especialmente ali, ou necessariamente, especificamente, uma pessoa que precisava encontrar com Jesus naquele lugar. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele vai para aquele lugar, e o versículo 6 diz assim, e vendo Jesus, o homem que estava deitado, e sabia que estava naquele estado há muito tempo, perguntou para ele, queres ficar são? Vamos lá? Olha só, que coisa interessante. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele viu que aquele homem estava necessitado. Ele viu que aquele homem precisava de alguma coisa. E Jesus, ele foi naquele lugar na hora certa. Jesus, ele nunca erra a hora. Jesus, ele nunca atrasa. Olha só, Jesus, ele sempre tem algo para fazer nas nossas vidas. Jesus, ele vai para o tanque de Betesda, na onde tinha pessoas que tinham necessidade, na onde tinha alguém ali que tinha uma necessidade. E a necessidade desse alguém para Jesus era uma prioridade. Eu vou repetir de novo, que é para você dar um glória a Deus aí que você não entendeu. Jesus, ele foi em um lugar na onde uma pessoa tinha uma necessidade, e essa necessidade dessa pessoa para Jesus era uma prioridade. A tua necessidade para Jesus é prioridade. Vou falar de novo. A tua necessidade para Jesus
é uma prioridade. É uma prioridade. Jesus, ele vai lá. E Jesus, ele começa a conversar com esse homem. A Bíblia diz que existe ali um diálogo entre Jesus e aquele homem paralítico. A Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia não diz o nome dele. A Bíblia fala que ele era um paralítico. Se você pegar João capítulo 5 e ler o título do texto, está dizendo assim, ó, a cura de um paralítico de Betesda. Não fala o nome dele. Fala o que ele... Irmãos, escute. A Bíblia está falando que foi resolvido um problema ali de alguém que tinha uma necessidade em um lugar que era um lugar onde as pessoas iam para resolver os seus problemas. O tanque de Betesda. Então, ó, a Bíblia não diz o nome dele, só que fala que ele era um paralítico. A cura de um paralítico de Betesda. O teu problema, a tua dificuldade, a sua história, ela vai virar testemunho. A sua história, a sua dificuldade, o seu problema, ela vai virar testemunho. A cura de um paralítico de Betesda. Jesus vai lá e Jesus começa a conversar com ele. A Bíblia diz que tem um diálogo entre os dois ali naquele momento. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, nisso? Irmãos, preste atenção na revelação dessa palavra. Olha o que é interessante nisso. A Bíblia diz assim que quando Jesus ele vai para Jericó, Bartimeu escuta que Jesus está passando ali. Ele começa a clamar. A Bíblia diz que quando Jesus estava caminhando, uma multidão, foi os discípulos de Jesus quem falou, que uma multidão apertava, puxava, tocava nele. E alguém tocou em Jesus e Jesus sentiu um toque diferente. Jesus para e pergunta quem me tocou. Os discípulos falam, mestre, todo mundo te toca, todo mundo te empurra, todo mundo te puxa, te aperta. E o Senhor pergunta quem me tocou. Ele falou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então, na onde Jesus ia, irmãos, as pessoas tocavam. Na onde Jesus ia, as pessoas puxavam, as pessoas apertavam. Na onde Jesus ia, as pessoas, elas pegavam Jesus, queria tocar, queria falar com Jesus, queria ouvir de Jesus apenas uma palavra, porque a essência de Jesus era essa, atrair pessoas para si. Atrair pessoas para si. Só que, irmãos, nós estamos vendo aqui que está tendo um diálogo entre Jesus e alguém. Entre Jesus e um homem. Num lugar onde as águas eram agitadas, as pessoas se jogavam na água para ser curada. E está havendo um diálogo ali. Sabe o que eu vejo com isso? A gente nem percebe Jesus no nosso meio. Às vezes a gente nem percebe que Jesus está no nosso pé, está perto da gente. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado com o mover das águas. A gente quer ver as águas ser agitadas, a gente quer ver as águas elas serem movidas, a gente quer ver movimento das águas para que a gente possa ser restaurado nessas águas, para que a gente possa ser curado nessas águas. Só que a gente nem percebe que Jesus está naquele lugar, que Jesus ele está ali. Todo mundo esperando, porque todo mundo estava esperando. Porque vamos falar a verdade, que se você estivesse lá, você estaria olhando para o tanque. Eu estaria olhando para as águas, esperando as águas ser agitadas para pular. Mas enquanto as pessoas estavam assim, procurando as águas sendo agitadas, olhando aonde que as águas iam ser agitadas, enquanto elas estavam olhando, Jesus está ali, ninguém percebe e ninguém vê. Irmãos, Jesus, se nós soubéssemos, Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio.
Tem gente que vai para o culto, fala que não sentiu nada, fala que o culto foi fraco, fala que a palavra não foi boa, a palavra foi fraca. Tem gente que não quer saber de palavra, não quer saber, vai para o culto, fica olhando para ver se as águas vão ser movidas e nem percebe que Jesus está ali, nem percebe que Jesus está naquele lugar, nem percebe. Se vai para o culto, fica preocupado com as águas, se está sendo agitado ou não, para ver aonde está sendo movidas as águas, né? Ou fica buscando, aonde que tem profeta, aonde que as águas são movidas para ir lá. Se tem culto, fica preocupado com isso, não percebe que Jesus está lá. Se não tem culto, o culto é numa live, ou o culto ou a mensagem é num vídeo, olha o tema, dependendo do tema eu assisto, dependendo do tema eu vejo, se o tema for bom, for o que me agrada, eu vejo. Irmão, o culto não é para nós, o culto que nós oferecemos é para Deus, a palavra Deus manda para nós. A palavra toda, a Bíblia diz que toda palavra é instruída, toda palavra é inspirada por Deus. Então esse negócio de eu vou ver se o tema for bom, eu assisto. Se o tema não for bom, eu não vou assistir. Você vai ficar esperando as águas ser movidas, as águas não vai ser movida, ou vai ser movida e você vai ver um monte de gente indo na tua frente e você nunca vai receber nada. Nunca vai receber nada. Nunca. Toda vez que você estiver num culto, toda vez que você estiver num lugar de adoração e você sentir ou você falar que o culto não tá bom, é porque o culto não é para você. O culto é para Deus. É para Deus o culto, não é para você. O sacrifício é oferecido para Ele, para Deus. Deus é digno de toda honra, Deus é digno de toda glória, Deus é digno de todo louvor. Tudo é para Deus. E Jesus está lá conversando com o homem lá doente, paralítico. E talvez aquelas pessoas estavam ali olhando as águas e nem perceberam que Jesus estava ali. Porque na onde Jesus estava as pessoas faziam tumulto. E Jesus teve um diálogo com esse homem. Todo mundo lá esperando, todo mundo esperando as águas ser agitadas, todo mundo esperando as águas se mover. E o dono das águas, o dono do anjo que descia lá e agitava as águas, estava naquele lugar e estava conversando com ele. Ei, ele está falando com você. Ele está falando com você. Talvez você está esperando as águas ser movidas, as águas ser agitadas. Talvez você está esperando o movimento das águas e ele está falando com você e você não percebe. Muitas vezes Jesus ele está no nosso meio sem nós percebermos. Sem nós percebermos que ele está. Jesus ele caminha e a gente não percebe, porque nós estamos preocupados, porque se não tiver movimento de água, Deus não está no negócio. Se não tiver água sendo agitada, Deus não está lá. É porque se não tiver assim, se o culto não for um culto pentecostal, se o culto não for um culto que desce fogo, se o culto não for um culto que desce labareda, é porque não é nada disso. Não é nada disso. Você tem que parar de ficar esperando o movimento das águas. A Bíblia diz assim que Elias, quando estava na caverna, veio o fogo, veio o terremoto, veio o vento. Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento forte. Aí a Bíblia diz que veio uma brisa suave e disse: o que fazes aí, Elias? Veio uma voz, uma brisa suave. O que fazes aí, Elias? O tanque de Betesda, a casa de misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos todos os dias. Eu e você, nós vivemos todo dia pela misericórdia de Deus. Nós estamos na casa da misericórdia todos os dias. E se tem um lugar que Jesus está, se tem um lugar que a presença de Deus está, é na casa da misericórdia, meu irmão. É na casa da misericórdia, minha irmã.
O homem está lá doente, ninguém consegue, ninguém ajuda ele, ninguém leva ele, e Jesus está perguntando, queres ficar são? E ele começa a conversar com Jesus, eles estão tendo um diálogo ali, e eu imagino, irmãos, eu não consigo ler esse texto, eu não consigo falar deste texto e não imaginar Jesus e aquele homem paralítico conversando e as pessoas olhando para as águas, esperando as águas ser agitadas e nem percebe que Jesus está naquele lugar. Nem percebe. Precisamos estar mais atentos àquilo que Deus fala, àquilo que Deus está fazendo conosco. Aí Jesus, que deixou de ir para a festa e foi para o tanque de Betesda, porque existia alguém ali que tinha uma necessidade, e essa necessidade era prioridade para Jesus, era prioridade para ele, está ali tendo um diálogo com ele. É nesses lugares que Jesus vai, irmãos. Talvez você não, talvez, escute o que eu vou falar para você. Talvez, escute, estava tendo uma festa entre os judeus ali. E na festa só vai pessoas alegres, pessoas felizes. Festas, pessoas costumam convidar quem elas querem para ir. E as pessoas que são rejeitadas ficam de canto. As pessoas que não são bem vistas, né? Ah, não vou chamar fulano, fica de canto. E é nesse lugar que Jesus vai. Deus está falando para você assim, ó. Talvez você está triste porque você é deixado de lado, porque você é deixado de canto, porque as pessoas não dão a mínima para você, porque você não é chamado, porque você não é convidado, porque as pessoas fazem questão de não abrir as portas para você. Deus está falando, não fica triste não, porque eu vou na onde você está. Eu vou. Você acha que os irmãos de Davi não sabiam que o profeta ia lá, que Samuel ia lá? Vamos conhecer o texto, vamos para a história. Você acha que não sabia? Toda vez que o profeta ia na casa de alguém, o profeta mandava alguém avisar antes. Você acha que os irmãos de Davi não sabiam que Samuel ia lá? Você acha que eles... Porque a Bíblia diz assim, ó, que tinha uma mesa preparada. Então eles prepararam essa mesa para receber o profeta. Você já sabe, né? Você já sabe, né? O profeta falou, ó, nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Ah, meu irmão, se você soubesse, meu irmão, o Deus que você serve, se você soubesse quem é o Deus que você serve, você não ficaria triste com os desconvites que você recebe, sabe, com as rejeições que você recebe. Ele está lá conversando e as pessoas estão lá esperando as águas se agitadas. Aí sabe o que acontece? Aí Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Ele fala, Senhor, ele fala assim, ó, Jesus pergunta, queres ficar são? O enfermeiro respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque lá, mas não foi isso que Jesus perguntou para ele. Porque isso daí Jesus já sabia, que Jesus já estava vendo. Versículo 6, e Jesus vendo que ele estava neste estado há muito tempo. Jesus pergunta para ele, queres ficar são? E ele responde outra coisa. Senhor, não tem homem nenhum. Mas não foi isso que Jesus perguntou para ele. Aí Jesus pega e fala, então levanta, toma a tua cama e anda. Jesus está falando para ele assim, ó, não dependa de ninguém. Dependa só de mim. Eu estou aqui, a sua ajuda está aqui. A sua ajuda está aqui. Aquele homem do tanque de Betesda, que estava ali, e que ele estava esperando também o mover das águas, só que ele estava atento, porque antes dele ver Jesus, Jesus já via ele. Essa é a verdade, irmão. Ele está vendo você, ó, já faz tempo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a tua dificuldade. Ele sabe o problema que você tem enfrentado. Ele sabe. Ele está vendo. E ele está perguntando para você, ó, você quer ficar são? Quer? Então, levanta, toma a tua cama e anda. Essa foi a palavra que ele ouviu. O tanque de Betesda. Na onde ela só tinha pessoas que tinham doenças.
pessoas que eram rejeitadas. Foi lá que Jesus foi. Foi ali que Jesus passou antes. Foi ali. Não importa qual é o lugar que você esteja. Não importa qual é a escala da sociedade que as pessoas colocam você. Não importa qual é a classe social que você é colocado. Não importa. O que importa é que na onde você estiver, o que importa é que na onde você for, aonde você estiver, Ele vai até onde você está. É isso que importa. É isso que tem a ver. Isso, na verdade, é importante. É que na onde você estiver, Ele vai. Ele vai. Aquele homem que toda vez via as águas sendo agitadas e as pessoas indo na frente dele, sem ninguém se importar com ele, sem ninguém ficar preocupado se ele precisava de ajuda ou não, se ele precisava de uma mão ou não. Não é assim que você se sente às vezes? Não é? Fala a verdade. Não é assim que você se sente em momentos da sua vida? Precisa de uma mão estendida para você, precisa de uma ajuda, e não tem ninguém que ajuda, não tem ninguém que te coloque nas águas, não é assim? Não é? Mas ó, enquanto essas pessoas estão preocupadas com o mover das águas, enquanto essas pessoas estão preocupadas nas águas sendo agitadas, se as águas vão ser agitadas ou se as águas não vão ser agitadas, enquanto as pessoas estão preocupadas olhando para ver o momento em que as águas estão sendo movimentadas, você está parado ouvindo esta palavra e Deus está falando para você: ei, você quer ficar são? Então levanta, toma a tua cama, sabe essa cama aí que te prende? Toma ela e anda, anda. Ele está falando para você assim, ó, volte a caminhar, volte a fazer aquilo que você fazia, volte. Deus está falando para você assim, ó, hoje, toda essa paralisia, tudo isso que tem causado paralisia em você, eu estou removendo. Deus está falando para você nesta noite, ó, tudo aquilo que está fazendo você ficar paralítico, tudo aquilo que está fazendo você ficar estacionado, eu estou removendo. Eu estou tirando. Hoje você volta a andar. Hoje você volta a andar. E eles estão lá. Jesus, depois dessa palavra liberada, irmãos, escute isso. Depois que Jesus libera essa palavra, a Bíblia diz no versículo 9: e logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. Imagina o que aconteceu naquele lugar. As águas não foram agitadas. De repente alguém olha, vê um homem que estava na maca deitado, precisando entrar na água, um paralítico. Alguém que sabia que ele era paralítico. De repente olha e vê ele passando do lado, andando, carregando a cama. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando para você assim, ó, que é no de repente que Deus vai fazer você se levantar, é no de repente que Deus vai fazer você caminhar. As pessoas, elas vão olhar para você, não vão entender o que aconteceu, não vão entender o que é que houve. As pessoas vão começar a se perguntar como é que você voltou a caminhar, como é que você voltou a fazer aquilo que você fazia, se você estava desanimado, se você estava para baixo, se você estava jogado ao chão. De repente vão olhar, vão ver você de pé, vão ver você andando, vão ver você carregando a cama, não vão entender nada do que aconteceu. Não vão entender nada. Mas sabe por que aconteceu? Porque você não estava olhando para o movimento das águas. Jesus, ele veio, você ouviu, as pessoas estavam ali preocupadas com as águas, enquanto Jesus estava conversando com alguém.
Talvez alguém está olhando para você e falando assim, ó, ah lá, tá indo para o culto de novo, culto de ensino, ah lá, tá indo para a escola dominical, ah lá, tá indo para o culto de quarta-feira, ah lá, domingo tá indo para o culto de novo, naquela igrejinha, na onde não tem nem músico, na onde não tem nem som direito, na onde o microfone falha, na onde não tem nem irmão direito, tá indo para lá, e eu tô aqui nessa igreja grande, com músico, com não sei o que, aqui as águas movem, aqui não sei o que. Irmão, você vai ver que Jesus, ele vai te honrar, que Jesus, ele é fiel, Aquele homem paralítico, o encontro que ele teve com Jesus ali em Betesda, mudou a vida dele. Um homem que não tem nem nome. Ele foi curado ou não foi? Foi. A Bíblia diz que ele levantou e saiu andando. Eu já falei isso, eu vou falar de novo. O título do texto podia ser assim, ó, Milagre em Betesda. O título de igual teve a multiplicação de pães. O título do texto podia ser assim, ó, Jesus cura em Betesda. Mas não, o título é A Cura de um Paralítico em Betesda. A cama dele virou testemunho. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila. O que Deus falou para você que ele ia fazer, ele vai fazer. O que Deus prometeu para você que ia mudar, que ia transformar, ele vai. Ele vai fazer. Só não fique preocupado com o movimento das águas. Talvez algo não aconteceu na tua vida ainda porque você está olhando, esperando as águas serem movidas e Jesus está ali do lado, vendo você. E Jesus vendo que este homem estava neste estado havia muito tempo. Talvez você está olhando para as águas, esperando as águas ser agitadas, e Jesus está olhando para você e você não está percebendo, porque é isso que acontece muitas vezes. A gente nem percebe Jesus perto da gente, porque a gente está preocupado com outras coisas. Porque a gente está preocupado com outras coisas. Aqui, ó, escute. Aquilo que era sobrenatural, escute isso, aquilo que era sobrenatural, que era o mover das águas, as pessoas estavam preocupadas. E aquilo que era natural, digamos assim, porque Jesus não era comum, amém? Jesus não era comum. Jesus, ele era alguém diferenciado. Mas eu quero trazer de uma forma para nós podermos entender. Aquilo que era sobrenatural, as águas sendo agitadas, as pessoas estavam preocupadas olhando. E aquilo que era natural, entre aspas, um homem olhando as pessoas, ninguém estava preocupado. Às vezes, a gente tem mais facilidade de lidar com aquilo que é sobrenatural do que com aquilo que é natural, não é verdade? Às vezes a gente tem mais facilidade de lidar com as coisas espirituais, né, do que com as coisas do nosso dia a dia. Só que Deus, ele usa vários recursos para nos abençoar. E nós temos que estar atento, temos que ter uma vida equilibrada. Temos que ter uma vida equilibrada. Temos que ser pessoas que nós cremos no poder de Deus, cremos na manifestação do Espírito Santo, somos pentecostais, mas temos que estar atento também àquilo que está ao nosso redor. Sabe aquele homem que era cego? O homem cego lá que Jesus fez barro, colocou nos olhos dele e falou, ó, vai lá no tanque de Siloé para se lavar. Sabe aquele homem que era cego? Jesus, ele gospe no chão. E ele faz ali um barro, uma argila. Ele faz ali uma argila. Jesus pega aquele barro, ó. Jesus, ele pega o barro
e põe no barro. Pegou? Jesus, ele pega o barro. Irmãos, Jesus, ele se abaixa, faz um barro, faz uma argila. Lembra de Deus lá, fazendo o homem do pó da terra? Aí Jesus pega o barro e coloca no barro. Aí Jesus fala para ele assim, ó, vai lá no tanque de Siloé. E ele vai no tanque. O barro é da terra, não é? O barro não é da terra. É um recurso terreno. Certo? O barro é da terra. Jesus pega o barro e põe no barro. E Jesus fala para ele assim, ó, vai lá no tanque de Siloé e se lava. E existia um caminho que ele teve que percorrer. Existem milagres que Jesus faz que é instantâneo. O homem paralítico levanta, toma tua cama e vai, e anda. E existem milagres que Jesus faz que ele é graduativo. Entendeu? Então Jesus pega o barro, coloca no barro e fala para ele, vai lá no tanque. E enquanto ele foi no tanque, aquele barro foi trabalhando. Deus foi trabalhando. Deus foi criando ali, ó, restaurando a visão dele. Aí ele pega a água, o barro no barro e a água, e lava o rosto e volta a enxergar. E volta a enxergar. Fique atento com tudo que acontece ao seu redor. Fique atento com as instruções que Deus te dá. Fique atento às instruções. A Bíblia diz em Provérbios que as instruções, elas são boas. Então fique atento. Não fique só preocupado com o mover das águas. Não fique só preocupado se as águas vão ser agitadas, se não vão. Não fique só olhando para o tanque, meu irmão, pelo amor de Deus. Não fique só olhando para o tanque, só olhando para as águas. Que enquanto você fica ali olhando para as águas, olhando para o tanque, você não percebe Jesus do teu lado e Ele quer falar com você. Ele quer te restaurar, Ele quer estender a mão para você. Só que você não vê. Só que você não abre os olhos para enxergar. Porque está preocupado, porque alguém falou que é as águas, porque alguém falou que se as águas não mover, Deus não está no negócio, que se as águas não se agitar, Jesus não está no negócio. Não, não é assim. Não é assim. Não é. E quem fala para você que o negócio é nas águas, que se não for nas águas não é Deus, de repente vai ver você saindo andando. De repente vai ver você saindo caminhando. E aquele homem lá, o cego lá do tanque de Siloé, a Bíblia diz que ele voltou a enxergar e foi para o templo. Aí perguntaram para ele, mas você não era cego, como que você está vendo? Ele falou assim, Jesus, ele falou o que aconteceu. Aí eles falaram assim para ele assim, como que um pecador pode trazer a vista para você? O cego falou assim, se ele é pecador, não sei, só sei que o que ele falou aconteceu. Só sei que o que ele falou aconteceu. Ele pôs barro, mandou lavar, eu lavei e eu tô vendo. Você não precisa provar nada para ninguém. Tá bom? Fique com essa palavra no seu coração. Aquilo que para o paralítico era uma necessidade, para Jesus era uma prioridade. E ele estava no tanque de Betesda, estava tendo festa entre os judeus, e Jesus foi para o tanque de Betesda. Não fique preocupado se você não é chamado para certas reuniões. Não fique preocupado se você não é chamado para certas festas. Não fique preocupado se você não é chamado para certos eventos. Fica tranquilo, porque aquilo que para você é uma necessidade, para Jesus é uma prioridade. Jesus, ele foi em Betesda, como Jesus foi na casa de publicano, como Jesus ele andava com pecador, como Jesus ele andava com pessoas necessitadas. Então fica tranquilo, tá bom? Não pense que se você tiver um crachá pendurado no teu peito e estiver num lugar de nome ou de renome, significa que Deus está abençoando a sua vida. Não. Você pode estar num tanque de Betesda e pode estar tendo festa entre os judeus. Jesus ele vai no tanque de Betesda por causa de você,
por causa da tua vida, por causa da tua família. Amém? Que Deus te abençoe neste momento. Guarde essa palavra no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.